Olá, filhos do Deus Altíssimo. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E vamos começar mais uma semana na presença do Senhor, amém? Eu estava lendo a palavra do Senhor nesse final de semana e eu fui ler hoje também para gravar esse vídeo e me saiu a mesma palavra, então eu estava meditando sobre ela. Então a palavra de hoje é para você que saiu da presença do Senhor por conta do homem. É para você que saiu da igreja por causa das pessoas, do que fizeram com você. Eu espero que essa palavra entre um pouquinho no seu coração. Eu peço ao Senhor que ministre ao seu coração como ministrou ao meu. Porque eu também já saí da igreja por conta do homem. Já paralisei várias vezes por conta do que fizeram comigo. Mas eu vou ler um versículo, que esse versículo falou muito comigo. Eu fiquei meditando esse final de semana e hoje de novo perguntando a Deus o que é que o Senhor queria me falar. E eu vou passar para vocês, assim como Ele me falou, que fale ao seu coração também, amém? A palavra está em Filipenses 3, no versículo 6. Esqueci de trazer o óculos. Diz assim, vou ver se eu consigo enxergar. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Que seja o Espírito Santo a falar com os nossos corações nessa manhã. Que é aquele que está ouvindo essa mensagem, Pai, que por algum motivo está pensando em desistir, está pensando em parar, está pensando, Deus eterno, que não vale mais a pena, na injustiça que estão lhe fazendo, ou mal que estão lhe causando, que essa pessoa seja ministrada, Pai. Que ela entenda que as pessoas podem se enganar, Pai, mas o Senhor não é um Deus dessa forma. Que o Senhor tem algo para falar com cada um de nós e nos ministrar pessoalmente. Que nós devemos buscar em Ti como que é o verdadeiro Evangelho. Pai amado, aquele que também saiu da Tua presença, que a partir desse vídeo, Pai, ele comece a entender a Tua mensagem e possa voltar para os Teus caminhos, voltar para a igreja, voltar, Senhor, a estar onde o Senhor quer que estejamos. Em nome de Cristo Jesus, abre o nosso entendimento e paralisa, dissipa qualquer confusão, em nome de Cristo Jesus. Amém? Paulo diz assim, quanto ao zelo, persegui a igreja. E aí eu fiquei meditando, no que ele quis dizer. E antes, desde o versículo 1, ele diz assim, no 3, porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Não deposite sua confiança na carne, não deposite sua confiança na circuncisão, mas deposite a sua confiança em Cristo Jesus. Ele falou, se eu tivesse motivo para me exaltar, eu poderia me exaltar, porque eu fui circuncidada ao 8º dia, eu sou judeu de judeus, da tribo de Benjamim, e lá. Ele disse, então eu teria motivo para me gloriar. E mais, enquanto a lei, eu fui perseguidor da igreja, contra o zelo. Eu persegui a igreja, eu fui tão fariseu, que eu prendia e matava o discípulo achando que eu estava fazendo o que era correto. E Paulo, depois que teve um encontro com Cristo, ele entendeu que aquilo que ele achava que estava fazendo para Jesus, o zelo à palavra de Deus, aquilo não era o caminho que Jesus queria, não era a obra que Jesus queria. Então, amado, tem muitas pessoas que perseguem outros cristãos, que criticam, que julgam, que se afastam, porque acham que estão zelando a palavra de Deus, que são guardião da palavra do Senhor, que estão fazendo o que é agradável ao Senhor. Mas nós temos que olhar com os olhos, depois que caiu as escamas dos olhos de Saulo, que aí ele passou a se chamar Paulo. Então, temos que orar para que Deus tire as escamas dos olhos dessas pessoas e não se afaste dos caminhos do Senhor, nem saia da igreja por conta dessas pessoas, porque na verdade elas nem sabem o que está fazendo. É igual Paulo disse,
Eu nasci em berço evangélico. Eu fui fariseu, sabia tudo da lei. Não só sabia como praticava, eu prendia os cristãos porque eu zelava a lei, eu queria cumprir a lei. Então eu perseguia os mais fracos, jogava em cadeia, decretava a morte, porque eu achava que estava agradando ao Senhor. Então Deus veio falar comigo nesse final de semana e hoje de novo nessa palavra, para que eu possa passar para vocês sobre: busque ao Senhor, faça as coisas por Deus, caminhe pelo Senhor, pelo seu próprio relacionamento, porque quando você e eu somos chamados para viver uma vida com Cristo, vão vir a diversidade e vão vir justamente daquelas pessoas que estão perto de nós, porque a mesma revelação que você tem, eles não têm, mas isso não é motivo de você parar. Ao contrário, é motivo para você continuar. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Um cristão que não tem perseguição e nem levante, alguma coisa está errado com ele. Porque a Bíblia diz que as trevas não se misturam com as luzes. Onde a luz habita, a treva tem que bater em retirada. Então, se você parou por conta de algum irmão que achou que estava sendo o Saulo, que era muito santo, muito crente, que estava fazendo justiça, ele não passa de um Saulo que ainda precisa ser transformado em Paulo. Mas não deixe Jesus por conta disso. Se você tem uma mente, os olhos e a mente já aberta por Jesus Cristo, ore por ele. Ele diz assim: olha, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tem muita gente que usa a palavra de Deus não para consertar a si mesmo, não para andar no prumo, para ver suas falhas, para ver seus erros, para consertar e não viver no erro, porque nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim: irmão, penso eu mesmo que já não tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançam para o que estão adiante de mim. Sabe, existe dois extremos entre o evangelho. Existe o extremo de você ser muito fariseu, religioso, e não ter compaixão, não ter misericórdia, ser uma pessoa simplesmente que conhece a palavra e pratica a palavra com crueldade e por isso tira alguém da presença do Senhor. E também tem o extremo da pessoa ficar se achando impuro, sem classificação para andar com Cristo, o coitado, o miserável, o pecador, o incapaz, fica preso nos seus erros, nas suas falhas e não anda. Existem dois extremos que Satanás para os filhos de Deus. Ou para por causa de algum fariseu, por causa que você olhou para o homem, por causa que você levou em conta porque aquela pessoa falou e fez para você, ou para porque você fala: é mesmo, eu sou isso mesmo, não vou mudar, não tem jeito para mim. Esses dois extremos afasta você da graça do Senhor. Deus tem um caminho novo, Deus tem algo novo, Deus tem vida nova. Mas você precisa olhar para Cristo, aprender com Cristo e fechar os seus ouvidos, seus olhos para os outros e para o que a sua alma diz. Amados, os ataques são muitos, porque está se cumprindo os dias, está chegando mais perto de nós irmos morar com Cristo Jesus. Satanás não vai deixar mais fácil, ao contrário, vai ficar muito mais difícil. Mas aquele que permanecer fiel ao Senhor alcançará a vitória, receberá dele a coroa da vitória, amém? Então, se algum Saulo feriu você, deixa para trás, olha para o alvo e prossegue. Volta para o Senhor, vai ler o que ele escreveu para você, a carta de amor que ele tem para você. E você que acha que é o dono da verdade, que conhece toda a lei, que já leu 360 vezes a Bíblia, que é Paulo, que é Saulo, nasci dentro da igreja, sei todas as liturgias, a doutrina, eu sou criada aos pés de Gamaliel. Se arrependa, seja humilde, volte aos caminhos do Senhor, pergunta para o Senhor se o que você está fazendo, o que você está praticando, é dele mesmo. Será que toda essa sua sabedoria, tudo isso tem contribuído para o reino?
Então tudo passa pelo prumo do Senhor, sabe? Todo extremo é pecado. A única coisa que a gente tem que fazer sem moderação é buscar o amor de Cristo, o Espírito Santo. Isso não tem moderação. Mas todas as outras coisas nós precisamos ter em Deus, em Cristo, a balança, perguntar para Ele como que nós estamos sendo cristãos. E se você parou, foi ferido, amada, peça a Deus curar suas feridas, volte para os caminhos do Senhor, porque Ele tem vida para você, Ele tem propósito, Ele tem um novo e vivo caminho para a sua vida. Não pare por conta dos outros. Ninguém, lá aí no mundo diz assim, tô nem aí porque ninguém paga minhas contas. Fala isso também na vida cristã. Tô nem aí porque não é a pessoa que vai me salvar. Quem vai me salvar é Jesus. Volta para os caminhos. Busca no Senhor aquilo que Ele preparou. Busca conhecer o plano dele para sua vida. E muitas das vezes nós temos que andar sozinho, como Paulo andou. Como Jesus também foi deixado e abandonado só. Mas Senhor Jesus disse que nunca nos deixaria, que estaríamos conosco até a consumação do tempo. Se apegue nisso, se apegue nele. Corra para ele e só confie nele. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, a sua semana. Antes de sair do vídeo, já sabe, né? Deixe seu gostei. Comenta e manda para 3 pessoas seus grupos de orações. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus. Volta para Jesus.